Graça e paz, queridos irmãos e amigos, telespectadores da TV Viva a Promessa. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por me permitir adentrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja. É uma satisfação ter a sua presença para juntos pensarmos um pouco mais na Palavra de Deus. Daqui a pouco a gente tem algo muito importante para conversar sobre a nossa escola bíblica, sobre a lição bíblica desse trimestre. Eu te aguardo. Retornamos, meus irmãos, eu sou o pastor Wilbert. Eu me sinto muito feliz de poder apresentar esse programa, tendo a certeza que tem gente especial como você nos assistindo. Como de costume, estaremos estudando mais uma lição do trimestre de estudo bíblico da Igreja Adventista da Promessa. E nesses 3 meses estamos refletindo sobre o lema da diretoria geral para nossa denominação nesses próximos 4 anos. Esse lema se tornou uma lição bíblica, cujo tema é Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. Nas primeiras semanas, nós falamos a respeito da unidade do povo de Deus. Utilizando essa primeira frase do lema geral, um povo, nós conversamos bastante sobre o quanto é importante sermos um só povo para cumprir os propósitos de Deus. E já faz algumas semanas nós estamos conversando sobre a missão. Afinal de contas, Deus tem uma missão desde a eternidade. O propósito de Deus é resgatar a humanidade. E a igreja, o povo dele, foi criado para cumprir a sua missão. Deus não criou uma missão para a igreja. Deus criou a igreja para cumprir a sua missão. Enquanto estivermos aqui na terra, crendo na palavra de Deus, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, temos o dever de olhar com carinho para a missão que Ele nos designou. E de maneira específica, hoje, nós estaremos tratando o tema da lição de número 9, capacitação para a missão. Iremos ver à luz da palavra de Deus que esta missão não é executada de maneira meramente racional. É muito importante compreendermos que a missão é sobrenatural. E sendo sobrenatural, é necessário uma capacitação igualmente sobrenatural. A Bíblia Sagrada informa que a igreja, o povo de Deus, recebe poder do alto para cumprir a missão de pregar o evangelho. Se não fosse assim, bastaria contratar uma empresa de marketing e publicidade. Não há nenhum problema a igreja fazer uso da ciência da comunicação para poder alavancar suas propostas de transformação de vida. Todavia, o que faz a diferença na vida do pecador, daqueles que precisam ser alcançados pela palavra de Deus, é a unção do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, é o poder que vem do alto. Afinal de contas, o próprio Jesus declarou para a primeira igreja que o povo dele receberia poder quando o Espírito Santo fosse derramado, a ponto da igreja ser testemunha até os confins da terra. Este mesmo poder continua sendo disponibilizado para aqueles que creem no Salvador e nós vamos falar sobre isso. O texto básico da nossa lição está em Atos capítulo 4, que diz assim: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começou a anunciar corajosamente a palavra de Deus. A presença do Espírito Santo fez com que aqueles que o receberam pudessem ter coragem para anunciar a palavra. Aqueles irmãos do livro de Atos foram capacitados para a missão. E vamos conversar sobre isso para os nossos dias, porque ainda hoje o Espírito Santo continua atuando no coração daqueles que creem para que a missão seja cumprida com excelência. E para conversarmos sobre esse assunto, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que capacita, trouxe até nós o pastor Irgledson Galvão. Satisfação, querido amigo, querido irmão. Pastor Irgledson, ele é diretor financeiro da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa e o Espírito Santo lhe traz. Ele é um homem que tem experiência, inclusive transcultural,
sobre a pregação do Evangelho e certamente tem muito a contribuir conosco nesta oportunidade. Pastor, fique à vontade para dar a saudação ao pessoal de casa e para, desde já, transmitir seu primeiro parecer sobre essa lição. Pai do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com o pastor Wilbert, falando sobre esse tema tão extraordinário, capacitação para a missão. É uma alegria poder compartilhar com vocês esse tema, um tema que nos empolga, que nos move, que move a Igreja do Senhor Jesus, um tema bastante empolgante. Então, tenho uma alegria de poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco com vocês dessa experiência tão extraordinária que é viver à luz da Palavra de Deus, sendo capacitado, instruído, orientado e até impedido pelo Espírito Santo para fazer a missão. Maravilha. Pastor, eu falei aqui que você tem essa experiência, né, transcultural. Na minha época de seminário, né, o pastor, ainda jovem, embora ainda seja hoje, não tanto quanto naquela época, o pastor era diretor financeiro do então Departamento de Missões Geral, hoje chamado Junta de Missões, e era muito comum, né, ouvir suas experiências, né? Uhum. Se não me falha a memória, você foi missionário também no Equador, né? Uhum. Pregou o Evangelho. Então, quando a gente vai conversar sobre missão, eu acho que isso deve, de alguma maneira, fervilhar no teu coração, né? Sim. Porque faz parte da tua veia pastoral, essa área de pregar a palavra, inclusive com essa experiência transcultural. Como é que foi, pastor, essa experiência de maneira bem objetiva, as suas experiências com missões? Fala um pouco para a gente, eu acho que é bom aproveitar essa oportunidade para te ouvir. Uhum. A área missionária é uma área extremamente desafiadora, principalmente quando a gente fala de outros países, a questão transcultural. Eu tive uma breve passagem lá no Equador, depois o pastor André Leivas assumiu o campo e eu voltei para o Brasil. Nessa breve passagem aprendi bastante, aprendi do impacto cultural, dos desafios da obra missionária. Então, você percebe o quanto a importância das agências missionárias prepararem as pessoas para que elas enfrentem os choques culturais que estão por vir, mas também essas pessoas já terem o chamado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Porque não basicamente preparar alguém lhe trazendo ferramentas ou instrumentos para que ele vá lá e faça a obra mecanicamente, naturalmente, não. Mas senão pessoas chamadas missionários e missionárias de vários lugares que vão para fazer essa obra. Então, a minha experiência com a obra missionária é uma experiência pessoal, pequena, mas importante, significativa para o meu ministério, bastante significativa, onde eu aprendi muito, perdi uns 12 quilos no campo missionário e foi bastante desafiador. Naquela época, a igreja não tinha essa maturidade de preparar para o envio. Então, como que nós fazíamos missão? Simplesmente selecionando e enviando. Essa era a maneira de fazer missão. E quando você chegava no campo, como eu que saí no aeroporto de Quito e foram me buscar e dizendo aqui está a igreja, nos primeiros desafios foram bastante sofridos. E eu senti uma ausência dessa, quando depois eu aprendi no departamento de missões, convivendo com vários irmãos de várias denominações, aprendi a importância da capacitação, por ter sofrido muito no campo missionário, por ter me chocado muito com as coisas que eu comecei a ver, ouvir e conviver com essas coisas, desde o clima, a alimentação, ao convívio com os próprios irmãos e com a própria eclesiologia no campo missionário. Porque a partir de um momento, o missionário compreende que a eclesiologia dele é formatada a partir do país de origem. Então, quando você chega em outro país, essa eclesiologia ela é desconstruída. E você precisa repensar o evangelho a partir da realidade daquela cultura. Então, você precisa promover uma desconstrução do que você entendeu sobre a eclesiologia completamente. Desde a adoração. Eu lembro que no primeiro sábado em Quito, tinha um tablado de madeira enorme e os irmãos começaram a cantar um louvor, eu lembro até hoje o louvor, Mi Padre é Deus e Deus lhe adoro, e eles começaram a cantar e pular e bater com os pés no chão, e aquilo fazia um barulho naquele tablado e eu fiquei muito assustado. Então demonstrava ali o meu despreparo de entender aquela cultura, a origem daqueles irmãos
meio incas, né, ali dos povos, né? E aí eu precisei rever todos os meus conceitos para tentar me adaptar a uma nova cultura. Então foi um aprendizado muito grande e muito especial. Pastor, eu te provoquei, intencionalmente, porque eu imaginei que iríamos fazer essa ponte com a ideia da capacitação, né? Uhum. Você sentiu na pele o quanto é necessário haver uma capacitação para que a missão seja cumprida. Tanto quando se trata de uma evangelização de uma outra cultura, de um outro povo, mas também no dia a dia. Isso é o que a lição bíblica vai abordar para a gente. E a gente vai aqui, juntamente contigo, fazer uma teologia sobre esse assunto, sobre a capacitação que a gente precisa para poder pregar o evangelho. E para ficar didático, eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo. O pessoal de casa aqui está acostumado, a gente vai aqui fazendo a leitura das perguntas e à medida que for fazendo a leitura, a gente aqui dialoga e o pastor vai respondendo. A primeira pergunta nos sugere visitar o livro de Atos. Eu vou dispensar aqui a leitura bíblica, você em casa poderá acompanhar e responder a seguinte pergunta: de que maneira a experiência ocorrida com Pedro durante a festa de Pentecoste enfatiza a importância da capacitação pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão? Isso é um texto clássico, todo pentecostal conhece. Pedro com os irmãos estavam ali reunidos no mesmo lugar, era na festa do Pentecoste, quando de repente o Espírito Santo tomou conta daquele ambiente. O que é que isso tem a ver aqui com essa lição, pastor? Respondendo essa primeira pergunta, por favor. A Igreja de Cristo, até esse momento, ela tinha o ensino, o dogma, mas ela não tinha a experiência. E ela é um complemento da mensagem. Essa experiência que foi extremamente impactante, essa experiência com o Espírito Santo aqui, o livro de Atos nos descreve, ela é determinante para a igreja futura e para as ações da igreja, porque ela já tinha o ensino, ela já tinha o dogma, ela já tinha todo o ensino eclesiológico ali pronto, mas ela não tinha essa capacitação pelo Espírito Santo. E é essa capacitação que vai fomentar no coração desses homens de Deus, mulheres de Deus, essa ousadia, esse ímpeto, essa força, essa fé, essa crença, essa ação que os leva a não temer nem a morte. É essa capacitação impressionante que vai ser o combustível necessário, a força necessária, principalmente, aqui é bom a gente deixar bastante claro, hoje a nossa capacitação, ela existe, ela é permanente, constante em nosso coração, através do Espírito Santo, mas nós não enfrentamos, do ponto de vista de perseguição e da cultura e da liberdade pelas leis do nosso país que nós temos, dos problemas que eles enfrentavam na época. Sim. Então, o Império Romano agia com veemência, com tirania e com morte, com prisões. E essa capacitação era essencial para que eles tivessem esse ímpeto mesmo para pregar o Evangelho. Essa força para pregar o Evangelho em um país tirânico, em um país que iria exercer uma perseguição extremamente ameaçadora à segurança e à própria vida. Então, a capacitação do Espírito Santo foi determinante, porque nós mesmos, por mais que conheçamos teologicamente, do ponto de vista teológico, a missão, e do ponto de vista teológico, a mensagem do Evangelho, talvez naturalmente não teríamos força, teríamos o conhecimento, mas não a força, mas não o ímpeto, mas não a determinação, mas não a coragem que eles tiveram. E isso só foi possível por conta dessa capacitação no Espírito Santo. É o Espírito que move, é o Espírito que capacita, é o Espírito que envia, é o Espírito que determina, é o Espírito que faz a igreja entrar em movimento para levar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram, né? A gente pode dizer, pastor, que a capacitação do Espírito não é somente cognitiva. Uhum. Embora Jesus tenha dito que o Espírito Santo nos lembrará aquilo que devemos dizer quando estivermos testemunhando. Mas pelo que você falou e com base nas Sagradas Escrituras, a capacitação, ela também ela encoraja o indivíduo para se colocar à disposição, inclusive para morrer por aquilo que ele acredita. Porque essa coragem de morrer pelo que se acredita não se aprende numa sala de aula. Em Atos 1, versículo 8, que antecede esse episódio,
Jesus disse que as pessoas que receberiam o Espírito Santo, elas se tornariam testemunhas. E essa palavra testemunhas, ela tem um sentido de mártires. Então, as pessoas cheias do Espírito, elas ficariam tão ousadas que, se necessário fossem, elas dariam a própria vida. Para elas não faria sentido viver se a missão não fosse cumprida. Talvez seja aí o X da questão. Sim. Não existe razão para viver, pastor, se não for pregar o Evangelho. Glória a Deus. Deus respeita, né? Deus respeita tudo que a gente projeta para essa vida, desde que não se sobreponha à razão maior da nossa existência, né? Amém. Porque a pregação é a maior razão da nossa existência, correto? Sim, correto. E eu diria até que é quase impossível, irmãos, amados, irmãs, uma pessoa cheia do Espírito Santo não pregar o Evangelho. É quase impossível. É possível você ter um crente que conhece sobre a missão, mas não fala sobre a missão porque ele se sente intimidado. Mas é impossível você ver um crente cheio do Espírito Santo, ainda que uma pessoa simples, como Pedro, e como tantas pessoas simples, que talvez tenha pouca escolaridade, mas são pessoas tão cheias do Espírito Santo, que eles não conseguem ficar calados. Eles não conseguem ficar quietos diante de situações que eles percebem a necessidade e a urgência da pregação do Evangelho. Então, o Evangelho é urgente, é tão urgente. Eu tive uma experiência esses dias, e eu estava em um determinado local comercial, e chegou um rapaz, e nós começamos a conversar por uma circunstância, e ele disse, eu estou com um problema de diabetes. Começou a contar da vida dele. O brasileiro fala muito facilmente, né? Ele começou a contar dos seus problemas. E eu imediatamente já comecei a falar de Jesus para ele. E ele disse, mas eu sou crente. Eu falei, você crê no Senhor Jesus? Ele falou, eu creio. Então você pode ser curado. E ali se desenvolveu uma conversa legal. É isso, você não sabe quem é crente, você não sabe quem é crente. Mas uma coisa eu sei, eu preciso falar. Eu preciso falar a todas as pessoas em que eu encontro pelo caminho, a todas as pessoas. Eu não sei o nível de desespero dessas pessoas, e até sorrindo, e eu não sei quando elas vão morrer. E eu não sei se é a última oportunidade que eu tenho de encontrar essas pessoas. Então a mensagem do Evangelho, ela é urgente. Ela é tão urgente que eu não posso desperdiçar nenhum momento, nenhuma circunstância, nenhum encontro. Então, quando a igreja de Cristo, lá em Atos, eles compreendem essa urgência do Evangelho, eles saem pregando para todas as pessoas, eles saem falando copiosamente para todas as pessoas. Por quê? Porque são pessoas cheias do Espírito Santo que não conseguem se conter. Não é uma questão de dizer assim, você precisa ser um pouco mais educado, você precisa saber em que momento você fala. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não se contém, meus irmãos, não se contém, ele vai falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer seja agradável ou não agradável, ele vai falar do Evangelho. Por quê? Porque ele é cheio do poder de Deus. E ele está tão cheio do poder de Deus que ele transborda desse poder. Não é por acaso que quando a Bíblia diz que os crentes seriam capacitados, seriam revestidos de poder, e a palavra poder vem de uma expressão dunamis, né? É uma dinamite, né? Dunamis, dando seja essa expressão dinamite, é como se tivesse algo que estivesse a ponto de explodir. Sim. A capacitação é tão grande, e Pedro disse isso diante dos tribunais, se o senhor lembrou bem, ele era um iletrado, ele era um indouto, mas diante das autoridades, ele disse, olha, como é que eu posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Eu não posso me conter. Eu vou falar. A capacitação, ela impulsiona o indivíduo para poder pregar o Evangelho. Pastor, a segunda pergunta, né? Diz assim, ó, como a citação que Pedro fez sobre o profeta Joel em Atos 2, 17 a 18, reforça a ideia de que a capacitação pelo Espírito Santo é um chamado abrangente para todos os cristãos, independentemente da época ou geração. Tem a pregação de Pedro, né? Pedro, quando está pregando, ele cita, né, a sua fonte bibliográfica, que é o profeta Joel, e fala, né, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? O que é que isso pode nos ensinar para respondermos essa segunda pergunta, pastor? Essa capacitação pelo Espírito Santo, ela é abrangente para todas as pessoas, independente de época ou geração, porque o chamado de Deus, o chamado da grande comissão, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho,
ele não está restrito a nenhum dom. Isso é importante que fique claro. Por quê? Porque algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho um dom de evangelizar. Você não precisa ter dom para evangelizar. Ninguém precisa ter dom para evangelizar. Porque a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, não é para pessoas que têm exclusividade de algum dom, o dom de pregar o evangelho. Não. Esse chamado para você explodir o evangelho, falar do evangelho, é para todo crente convertido em Cristo Jesus. É um mandamento, pastor? É um mandamento. O ide é um mandamento. Enquanto você caminha com alguém, fale. E isso serve, meus irmãos e irmãs, para os filhos. Aqui fica um alerta. Considere seus filhos. Se os seus filhos nasceram na igreja, nasceram no evangelho, a minha observação é, os considere não crente. Não considere que eles sejam crentes. E o que você puder fazer para em todo momento estar falando do amor de Deus, falando do evangelho para o seu filho, para a sua filha, para a esposa, fazendo o pôr do sol às sextas-feiras, fazendo o pôr do sol quando possível de sábado, quando o sol se pôs, se estiver em casa, o quanto você puder fazer o possível para que você seja o agente de salvação de sua casa, de sua família, das pessoas que estão em seu entorno. Então, quando a gente assiste uma situação como essa agora, da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, o que move o nosso coração é a tristeza. E por que a tristeza? Porque você pensa em primeiro momento, se eles conhecessem o Cristo que eles estão tentando representar, e se eles conhecessem o amor desse Cristo por eles não fariam isso. E quem sabe a igreja não precisa ser despertada para que ela seja proclamadora na Europa, para que ela pregue mais o evangelho. Porque se essas pessoas conhecerem o amor de Deus, elas vão amar Cristo tanto quanto nós. Elas vão pensar em um Cristo não de forma simbólica, ou de forma representativa numa abertura de um jogo, mas elas vão amar o Senhor Jesus. Então a igreja ela não pode se omitir, a igreja ela não pode parar, a igreja, e eu sou a igreja, e você é a igreja, nos intimidar, a igreja ela não pode, de forma alguma, o ID, essa capacitação de Deus em Cristo Jesus, nos dando a mensagem, ela é para todos. Todos os crentes que foram chamados por Cristo já estão capacitados para pregar o evangelho. Não precisa dom. É só você falar do que você sabe, do que você aprendeu acerca de Jesus. É só para concluir, algumas pessoas que dizem, pastor, eu tenho dificuldade. Falei, você é um crente? Sou. Fale de sua conversão. Fale do que o evangelho e o que Jesus impactou sua vida e o quanto transformou sua vida. Então, uma das abordagens, dependendo da pessoa que você vai estar conversando, é você dizer, olha o que Deus fez na minha vida. Eu estava assim e hoje estou assim. E Deus pode fazer isso na sua vida. Você já está pregando o evangelho. Deus te abençoe, fique com Deus, que Deus abençoe sua vida. Você está pregando o evangelho. Então, o cristão, ele não pode se calar, ele não pode ser omisso. E ainda que esteja, muitas vezes, chorando por dentro dos seus problemas pessoais, das suas crises existenciais profundas, mas não deixe de falar do amor de Jesus, ainda que chorando e gemendo em meio às tribulações da vida pessoal. Porque logo no início, um dos seus comentários foi sobre a urgência da pregação do Evangelho. Então não dá para postergá-la, porque estamos passando por algum tipo de dificuldade. A gente tem que pregar o Evangelho em meio às dificuldades, em meio à escassez, em meio à doença. Tem que ser mais forte que a gente, né, pastor? A dor que eu sinto, a angústia que eu sinto, não muda quem Deus é. Deus continua o mesmo, salvando, libertando, transformando e mudando as pessoas. E eu preciso compreender que a mensagem que eu tenho, ela é tão libertadora, tão libertadora, tão libertadora, que independente do que eu sinta ou do que eu viva, só em abrir a boca, esse dunamis, ele vai entrar no coração de uma pessoa e transformar a vida dessa pessoa. E muitos dos irmãos, das irmãs que estão nos assistindo agora, têm experiências marcantes com isso. Quantas pessoas falam do Evangelho e as pessoas vão sendo transformadas, tendo suas vidas impactadas por causa dessa mensagem. Essa mensagem ela é tão poderosa, irmãos, que pode ser rico, pode ser com cultura, sem cultura, pode ser qualquer pessoa. Todos estão carentes de Deus. Todos estão com vazio na alma. Todos, absolutamente todos.
E todos precisam de Cristo. Mesmo que eu esteja sangrando, Deus vai cuidar da minha vida e da minha família, como vai cuidar da sua vida e da sua família. Agora, no momento que você fala do Evangelho, quando você fala do amor de Deus, quando você fala do Senhor Jesus, você pode ter certeza, por mais chorando que você esteja, por mais triste que você esteja, por mais abatido que você esteja, você pode ter certeza absoluta que uma pessoa sem Cristo, ela estará em situação extremamente pior que você. Infinitamente pior que você. Um crente, por mais chorando que esteja, ele está em uma situação absurdamente melhor do que uma pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus e que, por mais que aparentemente ela demonstre felicidade, ela está em uma situação de morte muito pior que a sua. Porque da sua tristeza e da sua angústia, e da minha e da sua, Deus está cuidando. Deus está cuidando de nós. E quem sabe, Deus vai usar essa dor para você falar do amor de Deus para essa pessoa que te ouve. E esse indivíduo, às vezes ele não percebe que está numa situação caótica e a palavra é tão poderosa que pode fazer com que caia as escamas dos olhos, como foi o caso do apóstolo Paulo, né? Sim. Um homem religioso que matava e perseguia em nome de Deus, até que a palavra chegou ao seu coração e os seus olhos foram abertos. Eu imagino, pastor, que tenha muita gente com escama nos olhos, acreditando que está tudo bem, mas se a palavra for pregada sob essa capacitação, vai ter muitas escamas caindo dos olhos. Glória a Deus. Vai ter muita gente dizendo, eu preciso disso. Isso, né? Isso precisa preencher minha alma. Uhum. Pastor, ainda nessa linha, essa empolgação missionária que você demonstra, terceira pergunta, com o relato de Atos 16, como o relato de Atos 16, 6, 10, ilustra o papel do Espírito Santo como um guia estratégico para a proclamação do Evangelho. Tem uma recomendação aqui para a gente ler Atos 13, 2 também. Atos 13, 2, que é aquele texto clássico, né, do comissionamento para missões estrangeiras. O apóstolo Paulo e Barnabé são separados para aquele fim. O que você tem a dizer para a gente na terceira pergunta, pastor? Aqui, nessa pergunta, eu acho que fica claro, e isso é muito importante. Isso aqui é muito importante. E por que eu estou dizendo e repetindo isso? Porque nós temos uma tendência de construir planejamentos efetivos acerca da missão e determinantes acerca de como vamos fazer a missão do ponto de vista do projeto, do planejamento. E eu não estou dizendo que o projeto não é importante, o planejamento não é importante. Mas pode ser que o Espírito Santo rasgue o projeto e rasgue o planejamento, ou pelo menos descarte ele. Então, quando Pedro ele não vai para a Ásia e ele vai para a Macedônia, e a partir da Macedônia a Europa tem uma expansão no Evangelho, porque o Espírito Santo deu uma visão e mostrou para eles, e eles se sujeitam, eles se submetem. Então, o projeto era a Ásia, o planejamento era a Ásia. Esse era o projeto, esse era o planejamento, essa era a decisão administrativa da diretoria missionária. E seria legítima, até se ouvir a voz do Espírito, né? Daí a importância de se sujeitar. Daí a importância de se submeter. E aí é uma coisa muito importante, extremamente importante. Não se faz missão sem oração. Boa. Não se faz missão sem oração. Não se faz missão sem ouvir a voz de Deus. Não se faz missão sem ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque nós não somos uma empresa em linha de produção para produzir resultado. Missão não se faz com resultado. Missão faz com gente cheia do Espírito. Gente cheia do Espírito, porque a Igreja de Cristo não é uma questão de número, mas é uma questão de atender a um chamado. Então, aqui, o projeto, a ideia, ela foi descartada por conta dessa sujeição, dessa submissão. E eu entendo que isso só foi possível por causa da capacidade de ouvir o Espírito Santo, e essa capacidade de ouvir e de se sujeitar ao Espírito Santo era por conta de uma vida devocional, de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, que não ficaram presos ao projeto ou à decisão administrativa, senão ao Espírito que guia. Então o Espírito impede e comissiona e envia. Aqui ele impede, aqui ele comissiona e aqui ele envia. Ele muda as diretrizes. Então, toda pessoa que faz a missão, ele precisa estar com o ouvido atento à voz de Deus, à voz do Espírito.
Tem um testemunho de um pastor nosso, que ele está em uma rodovia, indo para um determinado lugar, e era uma pessoa próxima de Deus, com uma vida de comunhão com o Espírito. E o Espírito Santo fala com ele: pare, dê a volta, vá naquela casa do lado direito da estrada e fale do meu amor. E ele continuou na estrada, dizendo: isso é coisa da minha cabeça. E por não suportar mais a voz falando na sua mente, ele para, dá a volta no carro, volta na rodovia, para naquela casa. Isso deve ter mais ou menos uns 25 a 30 anos atrás. E ele para e fala do Senhor Jesus. O resultado dessa obediência à voz do Espírito Santo é que toda aquela família aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele foi embora, aquela família pregou para o sítio do lado, que pregou para o sítio do lado, que pregou para o outro sítio, e ali surgiu uma igreja adventista da promessa. Oh, glória a Deus. Através de um homem que está passando em uma estrada e que não nega e que se sujeita à voz do Espírito Santo. Então, nós, irmãos, que estamos em movimento com essa comunhão íntima com o Senhor, quando o Espírito Santo mandar a gente falar, fale. Quando o Espírito Santo disser para você, comunique o Evangelho, abra sua boca, fale para aquele outro, diga isso, diga aquilo outro, fale. Fale ousadamente. Fale naquilo que o Senhor... Essa é a razão da existência quando a gente fala de existência. Por aquilo que a gente vive, por isso mesmo a gente morre. Então, se a gente vive para obedecer a Cristo e viver em função do Senhor Jesus, devemos viver em sujeição à ação, à direção do Espírito. Então, Pedro é impedido. Amém. Pedro é enviado. Amém. E por isso a igreja expande na Europa, porque ele vai para a Macedônia. Então, ouvir a voz do Espírito é mais importante do que ouvir a nós mesmos. Ouvir a voz do Espírito é mais importante do que ouvir um projeto, do que ouvir uma ideia. E principalmente com ideias muito secularizadas, muito humanizadas do óbvio. As ideias do óbvio é dizer, vamos para ali porque ali é onde dá resultado, vamos fazer assim porque assim é que é o correto. Nada contra. Eu acho que a gente tem que estudar os lugares, planejar, avaliar as cidades, fazer todo o planejamento de uma plantação de igreja, por exemplo, mas nunca esqueçamos que tudo isso é apenas ferramentas. Isso. São apenas ferramentas. Quem capacita é o Espírito Santo, quem envia é o Espírito Santo, quem faz toda a obra na ação missionária é o Espírito Santo. Então, eu já tive experiências, por exemplo, eu fui enviado para Natal, Rio Grande do Norte, para plantar a igreja. A Igreja Adventista Promessa não tinha em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou o primeiro que chega lá para abrir a igreja, do zero. E foram várias experiências com Deus ali, muitas experiências com Deus. E algumas das experiências eram assim, pessoas que eu passava estudo bíblico e que eu dizia, não, pelo estudo bíblico essa pessoa vai vir a ele e a família inteira. E outros que eu passava estudo bíblico, que eram pessoas que eu dizia assim, esses nunca vão vir. Porque parece que não levavam muito a sério, a TV ficava ligada em um outro cômodo, a criança que brincava e a pessoa que não se incomodava. E quando, na verdade, a minha decepção era que, aos meus olhos humanos, aquele que eu acreditava que vinha, não vinha, e aquele que eu acreditava que eu não vinha, vinha. Pessoas que chegavam, uma jovem, certa vez, que chegou e começou a participar meio de longe do estudo, essa moça aceita Jesus ouvindo de longe do quarto, porque ela não queria vir na sala participar do estudo bíblico. E essa moça se converte a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele faz coisas extraordinárias, tanto para quem fala, como para quem ouve. Então, quando nós temos a missão no coração de levar o Evangelho, às vezes você vai pensar uma coisa e a outra. Às vezes você vai imaginar que é de um jeito e é de outro. Às vezes você está com o estudo bíblico, certo, feliz, passando o estudo bíblico, e a pessoa te manda uma mensagem, não quero mais o estudo bíblico. Eu quero desistir do estudo bíblico. E você chora, você fica desesperado. Mas por que essa família desistiu? Estava tão bem indo o nosso estudo bíblico. Ela desistiu simplesmente. E outra família que você diz assim, eu vou oferecer por oferecer, mas eu tenho certeza que não vai aceitar. Ela aceita. E é transformada. E você não acredita. E acontecem essas coisas extraordinárias. Por quê? Porque exatamente não é na lógica humana. Não é no raciocínio óbvio. Não são nos padrões humanos, mas senão nos padrões de Deus. Então aqui é o exemplo disso. O Espírito Santo aqui impede, aqui envia, e aqui ele fecha uma porta e aqui ele abre.
É assim que o Espírito age na missão. Então, fica claro para mim que a missão ela não é humana, mas são homens cheios do Espírito que têm a ousadia de levar o Evangelho com coragem e destemor. Nas duas experiências que você contou, nós temos assim os dois aspectos que conta com a capacitação do Espírito. O Espírito Santo capacita a gente do ponto de vista institucional, né, porque Paulo e Barnabé estavam em Antioquia e foi o Espírito que os comissionou e foi o mesmo Espírito que fez Paulo abortar o projeto e viajar para outra cidade. O Espírito Santo ele dirige a igreja, então é importante, essa palavra vai para aqueles que lideram a igreja, lideram as convenções, inclusive a diretoria geral. É importante se manter sensível à voz do Espírito, porque ele vai mudar nossos trajetos, mas é importante também perceber, na tua fala também, sobre o pastor que no meio da rodovia voltou. O Espírito Santo também é aquele que nos comunica para fazer a evangelização pessoal. Eu me lembrei de Ananias, né? Que o próprio Senhor disse, olha, tem um homem chamado Saulo, ele está em determinada rua chamada à direita, vá lá e diga. Então, assim, o Espírito ele comunica a liderança de uma igreja, ou seja, ele capacita institucionalmente a igreja e capacita pessoalmente. Sim. E é importante, eu acho que quando você falou a vida de comunhão com Deus, ela tem tudo a ver, porque a obra, pastor, ela é sobrenatural, né? Sim. A gente não pode racionalizar demais. Eu sei que quando você falou de ferramentas que seriam importantes, não está desdenhando das ciências humanas, mas elas não podem, de maneira nenhuma, anular Sim. o sobrenatural de Deus, né? Sim. Porque é Deus que capacita, é Deus que faz a gente numa casa levantar a mão, uma pessoa ser curada, um demônio ser expelido. A pessoa entendeu o que nunca entendeu, ela passou a vida inteira ouvindo as mesmas coisas e depois que a gente fala sob a direção do Espírito, ela, entende. Sim. Por isso que é importante, né? A gente ter esse contato com Deus, para ouvir a sua voz e pelo Espírito Santo cumprir a missão. Sim. Correto, pastor? Correto. Quarta pergunta, pastor. A igreja tem a missão de anunciar as boas novas. E diante dessa ação, e com base em João 16:8, Atos 8, 26 a 38, comente. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel da gente, pastor Rigleto, pregar a palavra, capacitado pelo Espírito. Mas qual é o papel do Espírito em tudo isso? Comenta conosco, por gentileza. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer assim, eu tenho a obrigação de suar a camisa. Ou seja, eu tenho a obrigação de trabalhar e de fazer a obra. Eu tenho a obrigação. Nós calejamos a mão. Isso foi me dado, não foi dado aos anjos. Não foi dado aos anjos, foi dado a mim. Então, eu recebi a grande comissão do Senhor Jesus, vá e fale. Então, o falar é meu. O ouvir, aceitar e ser convencido, agora é uma ação entre esse pecador ou essa pessoa que me ouve e o Espírito Santo. Então, aí o Luiz Berkoff, que é um teólogo, ele vai dizer que é uma parceria entre a pessoa que ouve e entre o Espírito. É uma parceria ali. O Espírito Santo convence, uma sociedade. O Espírito Santo convence e ele se deixa ser convencido. Então, essa é a importância básica, extraordinária, que é quando Lídia, ela está lá na praia e eles vão lá na praia pregar o Evangelho. E diz o texto que o Espírito Santo abriu os olhos de Lídia. Isso é espetacular. Isso é maravilhoso, nós temos um parceiro maravilhoso, porque não é na força humana, não é na força. E aí é muito importante, porque é só para a gente compreender assim, onde termina o meu trabalho? Eu não tenho que convencer as pessoas, eu não tenho que obrigar as pessoas, eu não tenho que fazer com que as pessoas desistam do pecado, ou disso, daquilo. A minha obrigação é falar de Cristo, falar da santidade de Deus e falar da esperança do Evangelho. Agora, o que ela vai fazer com isso? Aí já é ela e Deus. Aí o Espírito Santo vai lá e abre o entendimento, e abre a mente, e abre o coração, e aí ela compreende. Por quê? Porque nós não estamos falando de coisas racionais, senão falando de coisas celestiais, espirituais. E que essas pessoas, segundo o texto bíblico, na presciência de Deus, Deus já sabe que elas vão se converter ou não, na presciência. Prescientemente, Deus soberanamente sabe que aquela pessoa vai se converter ou não, mas eu tenho a obrigação de falar. Eu sou o instrumento de Deus, a voz de Deus, o coração de Deus. Todos nós somos boca de Deus, coração de Deus, onde estamos plantados, meu irmão, minha irmã, no seu trabalho, aí no hospital, se você é enfermeira, enfermeiro, lá na empresa, lá na escola, onde você está,
Ali tem a luz do mundo, o sal da terra. Ali tem um instrumento de Deus para ser boca de Deus, coração de Deus. Essa pessoa fala. Um não quer ouvir, um talvez humilhe você e nos humilham. Um desdenha, um não dá importância. Mas aquele a quem o Espírito Santo abriu o entendimento e ele ser permitido que o seu entendimento seja aberto, porque ele diz sim à voz do Espírito, esse compreenderá a voz do Evangelho, esse entenderá a voz do Evangelho, esse está salvo. E se nós pensarmos bem, de tudo que existe no mundo hoje, quando o Senhor Jesus voltar, tudo será destruído, absolutamente tudo. A única coisa que se salvará são as pessoas que aceitarem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se tem uma coisa que você luta pelo que é eterno, é por essas pessoas que ainda não ouviram, que irão ouvir o Evangelho e irão se converter. Essas serão para toda a eternidade, durarão eternamente. A pregação do Evangelho é uma questão de preservação. Preservação. A gente precisa preservar as pessoas de serem condenadas, de serem destruídas. E é bem legal, né? Porque Deus ele tem seus mistérios. O Espírito Santo, ele também é divino, ele mesmo poderia pregar, sim, ele mesmo poderia aparecer para as pessoas e interagir com elas diretamente, mas na soberania da Trindade, aprove o Senhor que o ser humano participasse do processo de resgate da humanidade. Sim. Paulo diz em Romanos 10, né, que nós somos enviados a pregar, porque como ouvirão se não há quem pregue. Então o papel de pregar é da gente. Sim. O Espírito Santo convence. A gente não tem a capacidade de persuadir ninguém. Mas João 16:8 diz, né, que o Espírito, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente prega o Evangelho, pastor, o Espírito Santo está conosco e vidas poderão ser transformadas, vidas serão preservadas, coisas extraordinárias acontecerão. Eu tenho uma experiência pessoal que eu deixo testemunho aqui para os irmãos. A primeira pessoa que pregou o Evangelho para mim, na minha vida, foi o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Foi o Espírito Santo. Por quê? Porque eu morava numa cidade chamada Garanhuns, em Pernambuco, e na frente da minha casa tinha uma família de crentes, né? E eles usavam, os homens, terno, gravata, e as mulheres saíam. E na época, eu jovenzinho, uns 17 anos ali, 16 anos, olhava aquilo e dizia assim, eu nunca quero fazer parte de ser crente ou de uma igreja evangélica, isso é um horror. Então eu tinha uma aversão muito grande a crente, muito grande, mas enorme. Eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida. E naquela época a gente tinha eu tenho bastante tristeza e vergonha de falar isso, né? Mas por outro lado glorifica Cristo, né? E a gente tinha uns amigos que tinham uma banda de rock. E eu estava sentado eu estava sentado numa mesa, e era um porão da casa de um amigo meu, e nós estávamos lá, todo mundo fumando maconha ali, e ouvindo rock. E eu sentado em cima dessa mesa, isso era por volta de umas 3:30 da manhã, quando eu ouvi como se fosse um grito aqui no meu ouvido atrás de mim. Você não pertence a esse lugar. Deu um grito aqui atrás de mim. E aí eu ouvirei, mas era a parede, esse negócio de meio metro tinha uma parede, e não tinha ninguém atrás de mim. Então eu me assustei, dei um pulo daquela mesa e falei para eles, eu vou embora. E aquela voz que naquele dia falou para mim, você não pertence a esse lugar, foi o Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo. Então, você pensa bem, pensa aqui comigo, um jovem, drogado, sentado em uma mesa ouvindo rock. O Espírito Santo vai lá e fala com esse jovem. Você não pertence a esse lugar. E é isso que o Espírito Santo faz. E eu lógico, fui embora para casa assustado, muito perturbado. Depois eu vim conhecer o Evangelho, o pastor Alessio, enviado por missões lá para Pernambuco, pregou o Evangelho, eu fui entendendo o Evangelho. Quando eu me converto, depois de algum tempo, eu lembro dessa cena lá atrás, quando o Espírito Santo, pela primeira vez, eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida, foi lá e falou comigo, você não pertence a esse lugar. Então o Espírito Santo, ele faz disso, ele faz essas coisas. Ele age no processo de salvação, né, pastor? Ele age. Então a capacitação é algo do céu, a gente tem que entender, né, que o que a gente anuncia
são coisas celestiais. Pastor, muito bem respondida as 4 perguntas, mas eu preciso de um parecer teu sobre a parte aplicativa da nossa lição, né? Que tem 2 frases, as quais eu vou lê-las, para que logo em seguida você possa emitir seu parecer. Tá. Diz o seguinte, ó: a igreja deve ser totalmente dependente do Espírito Santo. E a segunda, a igreja deve ser totalmente confiante no Espírito Santo. A igreja tem que ser dependente do Espírito e confiante no Espírito. O que essas frases têm a nos dizer, pastor? É isso. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a dependência do Espírito Santo é tudo que nós formos fazer na vida. Depender do Espírito de Deus. Tudo, 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 tudo. Tudo que nós formos fazer nessa vida, ser regado à oração. Tudo. Então, desde a abordagem a uma pessoa não crente, desde o estudo bíblico, esse estudo ele tem que ser regado à oração. Porque antes de conquistar as pessoas com as palavras, na pregação, nós conquistamos com o joelho dobrado, na dependência do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo dê a palavra certa, para que o Espírito Santo dê o tempo certo, para que o Espírito Santo nos ajude. Nós somos extremamente incapazes de fazer. A Bíblia vai dizer assim, ó, ninguém diz glória a Deus se não for pelo Espírito Santo. Então, demonstra toda a minha incapacidade, toda a minha falta de poder de fazer qualquer coisa nessa área da vida, da comunhão com Deus, da vida da mensagem do Evangelho. Então, nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. E não importa o nível de conhecimento que você tenha missiologicamente, o nível de experiência que você tenha missiologicamente, o teu nível de capacitação no teu currículo, isso não importa. É o nível de dependência do Espírito Santo que conta para fazer algo que é espiritual. Perfeito. Algo que é espiritual. Então, assim, eu entendo que a gente tem que andar debaixo dessa dependência do Espírito Santo. Completamente dependentes dele. Essa é a primeira parte. A segunda parte é confiando no Espírito Santo. Então, não é a sabedoria humana. Não é a sabedoria. O apóstolo Paulo ele vai dizer, eu poderia falar com vocês com muita sabedoria e persuasão humana, mas eu abro mão disso. Isso porque ele era homem culto, né? Sim. Ele tinha conteúdo. Sim, ele trocava carta com vários filósofos, inclusive o Sêneca. Então, ele é um homem muito culto. Ele pode persuadir as pessoas com argumentos extraordinários. Mas não é o propósito. A proposta não é essa. É por isso que, meus irmãos, amados e irmãs, o púlpito da igreja, a mensagem do Evangelho, a minha eloquência serve pouco, ou quase nada. As minhas experiências, a minha vida no sentido de conceito humano, serve pouco. Por quê? Exatamente por causa da confiança. Quem faz algo de extraordinário é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem usa. É Deus quem abre os olhos. Ora, se eu não consigo falar glória a Deus se não for pelo Espírito Santo, logo eu tenho pouca importância no processo se não me colocar à disposição. Esse é um ponto. Segundo ponto, se é o Espírito Santo que convence quem ouve, logo também não se converteu porque foi por causa de mim. Então não cabe dizer assim, ó, tá vendo essas pessoas, 10, 20 pessoas que eu estou batizando, foi porque eu fui lá e eu preguei. Não, é lógico que nós fizemos, mas isso foi uma ação do Espírito, na dependência do Espírito e na confiança do Espírito. Foi Ele que me capacitou para falar, foi Ele que me deu ousadia para falar, foi Ele que me deu sabedoria para falar e foi Ele que convenceu a pessoa de aceitar. Logo, a nossa parte no processo é de servo, é de doulos, é de se colocar à disposição. A gente depende do Espírito e a gente confia no Espírito. Não é na força do braço, não é na força da teologia, não é na força da missiologia, não é na capacitação do missionário, é no poder de Deus, é no poder do Espírito, é no mover do Espírito. E aí, eu tenho muito mais esperança, pastor, só para concluir aqui, eu tenho muito mais esperança em pessoas simples e humildes, mas cheias do Espírito, do que em pessoas eloquentes que querem teologar e fazer da missão um compêndio teológico de palavras bonitas e de frases de efeito. Eu tenho muito mais esperança com pessoas simples e humildes, cheias do Espírito Santo,
que fala pelos cotovelos, que fala quer ouçam, quer deixe de ouvir, que tem uma ousadia a entrar no hospital para sair de leite em leite pregando o evangelho. Gente simples e humilde. Gente simples, que nunca cursou, às vezes, a escola de direito. Mal aprendeu ler e escrever, mas são cheias do Espírito Santo de Deus. Quantos homens simples na igreja eu conheci, verdadeiros ganhadores de almas. Conheci vários, simples, que mal terminaram a primeira série, aprenderam a ler e escrever, cheios do Espírito Santo de Deus, que falam do Evangelho de Jesus com amor extraordinário. Aí eu fico me perguntando, quem que é o missionário? Ele ou eu? Ele é o missionário. Ele é o missionário. Portanto, meu irmão que me ouve, minha irmã querida que me ouve, fale do Senhor Jesus, com estudo, sem estudo, sabendo, sem saber, fale do amor de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale de Cristo Jesus. Reproduzindo o que Paulo falou a Timóteo, né? Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Pastor Rigleidson, cara, muito bom te ouvir, viu? Legal, foi muito bacana a nossa conversa, nosso diálogo. Tenho certeza que foi muito produtivo para mim, para os irmãos de casa. Que o Espírito Santo continue te usando, abençoando teu ministério, tua família, que Ele te traga aqui novamente para essa cadeira, para comentar conosco a respeito da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que te abençoe suprindo suas necessidades, mas utilizando essas palavras do pastor Rigleidson, orando também para que o Espírito Santo te desperte, te capacite, porque você também é um instrumento do Senhor. E tem muita coisa interessante que pode acontecer através da sua vida, se o Espírito Santo te capacitar. Feche seus olhos, onde você estiver, eu vou orar por você. Querido Deus, te agradeço de todo o meu coração por esse tempo de qualidade que eu e pastor Rigleidson passamos juntos, conversando a respeito da tua palavra. Fizemos aqui um momento devocional, um momento de reflexão bíblica, e fomos lembrados que o Espírito Santo é quem nos capacita. Ele nos dá força para sobreviver neste mundo, porém o seu principal objetivo é nos capacitar para anunciar a tua palavra a toda criatura. Que todos aqueles que escutaram as palavras do pastor Rigleidson durante esta escola bíblica especial possam ser impactados e desta forma sejam cheios do Espírito para pregarem corajosamente a tua palavra, de modo que possam ter suas próprias experiências de pessoas curadas pelo poder de Deus, de demônios expelidos, de pessoas transformadas. Acreditamos que o mesmo Espírito que atuava no passado continua atuando. Então abençoa, meu Deus, os teus filhos com este propósito. Abençoe a Igreja Adventista da Promessa. Abençoe os seus líderes da Convenção Geral, da Convenção Regional e das igrejas locais. Que sejam homens e mulheres submissos à tua vontade, sensíveis à voz do Espírito, possam entender o não do Espírito Santo e o seu envio, para que desta forma muitas pessoas sejam alcançadas. Abençoa, meu Deus, os nossos telespectadores, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa visitar conforme as necessidades dos teus filhos e a tua soberana vontade. É assim que a gente ora, meu Deus, agradecido, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vocês. Tenham uma excelente semana. Na próxima quarta-feira estaremos aqui servindo a Jesus e mais uma vez ouvindo a respeito da sua palavra. O nosso muito obrigado a todos.